A reflexão bíblica sobre o Evangelho de Mateus desse dia vai destacar a relação entre o poder temporal e o poder espiritual. Um aspecto bem específico da fé judeu-cristã. A questão dos fariseus a Jesus é a seguinte: é lícito ou não pagar o imposto a César? A resposta de Jesus vem em dois tempos. Por que me preparais uma armadilha? Mostrar-me a moeda do imposto. De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Num segundo tempo, Jesus responde: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nesta resposta, o Evangelho de Mateus quer ajudar a comunidade cristã primitiva a situar-se em relação ao poder temporal e especificamente político. Mateus quer nortear a vida cristã no mundo para uma autonomia entre o poder espiritual e o poder temporal. Em que sentido a pergunta dos fariseus é uma armadilha? De um lado, porque eles procuram uma oportunidade para acusar a Jesus de não se submeter ao poder dos romanos, de quem os do partido de Herodes são amigos. De outro lado, porque há uma tentação permanente de colocar o espiritual ao serviço do temporal, Deus ao serviço da política, ou vice-versa, ou ainda de separar os dois, restringindo a vida da igreja na vida privada das pessoas e a vida política na vida pública. Vale a pena lembrar como no tempo de Jesus os 4 grupos religiosos dominantes se situavam em relação ao poder político pagão. Os saduceus, membros de famílias sacerdotais, são preocupados em manter o culto no templo e devem acomodar-se do poder dos romanos. É uma submissão interesseira e forçada ao poder político. Os fariseus, intérpretes da lei, são os mais perto do povo e de Jesus e colaboram com o poder político. Vivem uma submissão mais inteligente com o poder temporal. O terceiro grupo, os zelotes, que concebem o reino de Deus como substitutivo do poder político, uma teocracia, e vão lutar com os romanos. Enfim, o quarto grupo, os essênios, não reconhecem o poder político temporal e vivem longe da vida econômica no deserto para não se contaminar com a impureza do mundo. Estas 4 maneiras de relacionar-se com o temporal existem ainda hoje. A questão é a seguinte: e os discípulos de Jesus, como devem comportar-se diante do poder político? Uma questão bem contemporânea. Jesus vai responder com autoridade, colocando essa frase: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isto é, ele prega uma justa autonomia do poder espiritual e do poder temporal, Deus sendo acima dos dois. Jesus reconhece o valor do poder econômico, o dinheiro, e do poder político, que precisa do imposto para viver. Isto significa que o cristão deve assumir os seus deveres econômicos e políticos com responsabilidade. O poder temporal da época de Jesus é pagão, mas faz parte do plano de Deus, como Jesus dirá a Pilatos: tu não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Quero acrescentar o dever da Igreja de reconhecer o justo poder dos políticos, para não reproduzir os erros do passado, confundindo o espiritual e o temporal. De outro lado, o poder temporal deve reconhecer uma justa autonomia do poder espiritual e da vida espiritual de toda pessoa. É preciso lembrar o valor infinito e sagrado da pessoa humana.
Se a inscrição da moeda do imposto é a figura de César, a figura em inscrição da pessoa humana é a imagem de Deus e deve ser devolvida a Deus só. A dignidade da pessoa humana é infinita enquanto ela é a imagem de Deus. Ninguém pode pagar o preço da vida humana. Ninguém na terra tem poder sobre ela. Nesse sentido, o poder temporal não tem todos os direitos sobre as pessoas que são imagem de Deus. O poder temporal deve respeitar a liberdade religiosa e a dignidade de toda pessoa humana. Espero que esta reflexão bíblica, simples sobre esta declaração de Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ajude a descobrir mais a necessária justa autonomia entre o poder temporal e o poder espiritual. Isto é, não usar o nome de Deus em vão na política e a Igreja reconhecer a legitimidade do poder temporal na vida da sociedade.